Oi, gente, eu sou Dadinha Saturnino, apresentadora da TV Abrale, e hoje eu estou aqui com a doutora Silvia Magalhães, médica hematologista, professora titular da Universidade Federal de Ceará, para falar sobre mielodisplasia. Doutora Silvia, seja muito bem-vinda aqui, obrigada por aceitar o convite da TV Abrale. Boa noite a todos, boa noite, Dadinha, eu que agradeço, é um prazer para mim estar aqui, e conversar com você. Doutora Silvia, nós sabemos que em outubro é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Mielodisplasia, que também é chamada de síndrome mielodisplásica. O que é a mielodisplasia e como acontece essa doença, doutora? É um nome bonito, não é? A gente acha mais fácil chamar de SMD porque é mais curtinho. A SMD, na verdade, Dadinha, ela é uma doença neoplásica da medula óssea. Medula óssea é aquela fábrica que produz as células do sangue. Então, acontecem modificações dentro da medula óssea e ela para de funcionar corretamente, ou começa a funcionar e liberar as células do sangue mais lentamente, e o paciente desenvolve a que a gente chama de citopenias, principalmente anemia. A anemia é a principal manifestação dessa doença. Então, estes são os principais sintomas que o paciente apresenta? É verdade, a principal manifestação é a anemia. Então, o que é que o paciente com anemia apresenta? O paciente começa a apresentar mais fraqueza, menos disposição para fazer aquilo que ele fazia antes. Às vezes os pacientes ficam com, alguns têm dor de cabeça, alguns começam a ter falta de ar, fazer pequenos exercícios que ele costumava fazer. Então, isso que são as principais manifestações da anemia. E as pessoas têm que estar atentas para procurar um médico quando tem esses sintomas. Como é que acontece o diagnóstico da SMD, doutora? A SMD é uma doença que acomete principalmente os indivíduos idosos. E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que muitas vezes o indivíduo idoso começa a ficar mais quietinho, começa a ficar, sabe, mais sem coragem. Então, ninguém nunca deve achar que isso é da idade, né? Isso aí é uma coisa que sempre deve ser investigado pelo médico geriatra ou mesmo pelo hematologista. Começa com o exame de sangue para mostrar que realmente o paciente tem anemia. Aí a gente começa a investigar, sobretudo, aquelas causas que são mais frequentes. O que é mais frequente como causa de anemia nesses pacientes mais velhos? As causas nutricionais, deficiência de ferro, de vitamina B12, uma condição que a gente chama anemia da doença crônica, que a gente sabe que todos os indivíduos idosos têm muitas comorbidades, ele é diabético, ele é hipertenso, então a anemia que se relaciona a isso também é muito comum. E quando a gente vai afastando essas outras causas que são mais comuns, aí chega-se então na suspeita da SMD, quando a gente tem que investigar a medula óssea. Então, nós começamos dizendo que a SMD é uma doença da medula óssea, então aí a gente tem que investigar a medula óssea. Então, a investigação da medula óssea é que realmente vai fornecer o diagnóstico de SMD, tendo afastado todas essas outras condições. E ela pode acontecer em qualquer fase da vida ou ela é exclusivamente da faixa etária mais do idoso? A SMD, ela é, sobretudo, uma doença do indivíduo idoso, acomete principalmente aqueles pacientes com mais de 60 anos. Mas alguns pacientes jovens podem apresentar a doença. Em que situação? Quando eles são expostos a determinadas condições que são tóxicas para a medula óssea, né? Isso inclui, por exemplo, exposição ao benzeno, exposição a agrotóxicos, né, sem proteção adequada. Pacientes que foram expostos, por exemplo, muito jovens, à quimioterapia, à radioterapia. Então, todas essas substâncias que são potencialmente tóxicas podem acabar resultando no SMD no indivíduo mais jovem. Então, estes seriam aí os principais fatores de riscos para o surgimento da doença? Eu diria que o principal fator de risco isolado é a idade, mas a gente tem sempre que considerar a exposição a esses fatores que são potencialmente tóxicos, que podem acabar resultando no SMD no indivíduo mais jovem. Está gostando deste conteúdo? Se inscreve agora aqui no canal da TV Abrale. Aqui tem tudo sobre o mundo do câncer e eu tenho certeza que você vai amar. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Confira. Falando em toxicidade, eu, por exemplo, sou paciente de linfoma em remissão, sigo em remissão há 4 anos, né, de um linfoma não Hodgkin folicular, e por ser uma paciente que foi, né, politratada por outra doença de sangue, eu posso no futuro, sou um paciente potencial para desenvolver a mielodisplasia? A gente tem muito cuidado, o percentual, claro, o risco é baixo, mas a gente sempre tem muito cuidado com as pessoas, não só com os pacientes que se submeteram à quimioterapia, mas, por exemplo, nós temos muitos agricultores
agricultores, que se expõem durante muito tempo aos agrotóxicos. Então, essa é uma população que eu diria de risco. É uma população que a gente tem que manter sob vigilância. E quanto mais informada for a pessoa, maior é a nossa chance de sucesso, como você bem sabe. Doutora, diagnóstico fechado, qual é o próximo passo que o paciente vai dar? Como é que acontece aí o tratamento da SMD? O próximo passo é, uma vez fechado o diagnóstico, que muitas vezes não é fácil, muitas vezes requer uma investigação, uma observação mais demorada, mas uma vez fechado o diagnóstico, aí existe uma coisa que se chama estratificação de risco, que é a gente avaliar alguns parâmetros para ver os riscos, o prognóstico dessa doença. E a gente divide esse grande grupo de doenças, porque assim, um grande grupo de doenças heterogêneas, em 2 grandes grupos, aqueles que nós consideramos de baixo risco, aqueles que nós consideramos de alto risco. Você vai me perguntar, risco de quê? Risco de evolução para leucemia aguda, nós estamos falando aqui de sobrevida estimada. Então, aqueles pacientes de mais baixo risco têm um tipo de tratamento, aqueles de mais alto risco têm um outro tipo de tratamento com objetivos distintos. Doutora, então explica melhor para a gente sobre a classificação da SMD. Nós temos uma classificação que é definida pela Organização Mundial de Saúde, que inclusive foi publicada recentemente uma nova versão, agora em julho mesmo, bem recente, de 2022. Então, a gente classifica, mas assim, quando a gente vai decidir sobre a conduta terapêutica, o mais importante é o prognóstico. Então, para isso existe uma outra classificação que nós chamamos de IPSS. Então, nós usávamos um IPSS que a gente chama de revisado e agora nós usamos um IPSS molecular, a última versão. Com esses parâmetros da doença, nós podemos fazer essa estratificação de risco e decidir se aquele paciente vai ter uma abordagem, né, mais de observação ou se ele vai ter que ter uma abordagem assim, um pouco mais agressiva no intuito de modificar a história natural da doença. Mas o tratamento é com quimioterapia? O tratamento, quando nós damos o diagnóstico, e aí é claro que a decisão, na decisão, a idade do paciente influi bastante, porque até hoje a nossa única opção terapêutica com potencial curativo é o transplante de medula óssea. Mas o transplante, né, como você bem sabe, ele não é indicado para todos os pacientes. Então, nossos pacientes, em geral, são pacientes mais idosos, nossos pacientes têm muitas outras doenças associadas. Então, o ideal é que o doente seja encaminhado para o transplante. Então, como é que nós dividimos? Se o paciente é de baixo risco, ele vai ter anemia, dependência transfusional. Já existem drogas aprovadas no Brasil, como a lenalidomida, como o luspatercept, para situações especiais de pacientes de baixo risco. Se o paciente é de mais alto risco, aí nós temos que também conversar e ter uma abordagem um pouco mais agressiva, e aí o padrão ouro é o uso dos hipometilantes para aqueles pacientes que não têm indicação de transplante. E nós estamos, né, nesse mês de outubro, que é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Mielodisplasia. E o que é que nós podemos aí esperar de melhoria, avanço no tratamento dessa doença? Olha, nós tivemos agora uns quase 15 anos sem novas drogas, né? Foi um período em que todo mundo ficou assim bem desanimado. Isso agora eu acho que mudou, nós estamos agora vendo com expectativa, com esperança. A lenalidomida, por exemplo, a gente ficou aí uns 10 anos esperando a liberação no Brasil comparada aos outros países, mas o luspatercept, por exemplo, né, para um subtipo especial de SMD foi aprovado no Brasil agora no ano passado. Então, existem muitos estudos clínicos acontecendo, então é um período em que nós estamos com muita expectativa. O transplante está ficando cada vez, né, mais seguro, a escolha do paciente bom para ser transplantado está ficando cada vez melhor. Então, eu diria que agora é uma época de muito boas expectativas e de otimismo. Que bom, doutora, essa sua fala e esse sorriso do seu rosto, sorriso até com os olhos, né, fortalece a esperança de quem está agora acompanhando esse vídeo, a gente está tendo acesso a essa informação trazida aqui pela TV Abrale. E, infelizmente, nós chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. O tempo passou muito rápido. Eu já peço que você faça suas considerações finais e agradeço em nome da TV Abrale por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje conversando sobre mielodisplasia e celebrando o Dia Mundial de Conscientização sobre esta doença. Nadia, se eu tivesse de deixar assim, uma mensagem final, eu diria que todos os pacientes ou todas as pessoas que estiveram cronicamente expostas a qualquer substância tóxica ficassem sempre alerta, em acompanhamento, e aos pacientes idosos também, que ninguém subestime a presença de anemia. Todo e qualquer idoso com anemia é
é necessária uma investigação, as causas são tratáveis, então que ninguém subestime a anemia. Eu acho que, assim, como sempre, é alerta, informação, diagnóstico precoce. Perfeito, doutora. Mais uma vez, em nome da TV Abrale, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, boa noite para vocês todos. Gente, hoje foi meu último episódio como apresentadora aqui da TV Abrale. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade que eu tive de entrevistar os principais especialistas de doenças oncohematológicas aqui do nosso país. Agradeço pela oportunidade de ter esse contato com os profissionais, poder conhecer mais um pouco sobre as doenças oncohematológicas, e a TV Abrale proporcionou essa experiência incrível, que infelizmente passou tão rápido e agora a gente chegou ao final desta temporada. Em nome da TV Abrale, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu estou até um pouco emocionada, porque realmente é uma oportunidade muito incrível. E se você gostou deste conteúdo, se inscreve agora no canal aqui da TV Abrale, porque você vai estar sempre tendo acesso aos principais conteúdos com as falas dos principais especialistas das doenças oncohematológicas aqui do nosso país. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.